criar aqui um database, o nome do banco. Obviamente, quando eu tenho um nome de instância, eu tenho esses 4 bancos de dados aqui. Deixa eu só anotar aqui. Agora eu vou falar de forma um pouco rápida, para não perder tempo. Esse banco de dados aqui, ele é o banco principal da nossa instância. Lembrando que instância é a instalação do SQL Server. Então eu tenho essa instância e esse banco é o banco onde os metadados dos outros bancos de dados, ou seja, os bancos que nós vamos criar, eles residem. Por exemplo, o endereço onde cada data file se encontra, o nome dado disso. Quando eu crio um login, a senha do mora aí. Então, ele é o banco mais importante da instância. Se você perder esse banco de dados aí, você perdeu a instância. Tecnicamente falando, é o banco que você tem que fazer backup diariamente. Certo? Se você altera uma senha, depois vocês vão ter aula de controle de revisionamento. Então, se você atribui uma senha, altera a senha, se você diz que um usuário tem uma permissão de leitura de uma tabela e na outra não tem, todas essas informações elas residem dentro do banco master, assim como diversas funções como count, como sum, como ABG e várias outras funções sistêmicas. Então ele é o core da sua instância. Sem esse banco, o serviço do SQL não vai funcionar. Sim, claro? O banco model. Esse banco model é o banco que eu posso perder, crashar, mas se eu tiver uma outra instância, eu posso copiar os arquivos, pôr o diretório e o banco vai subir. Então, para que ele serve? Para guardar templates. O que são templates? São códigos que a Microsoft já disponibiliza para você, para que você não saia para a internet para pesquisar como, por exemplo, se cria um Java possível, como se cria, por exemplo, uma função, como se cria um database, como se cria um usuário. Existem templates prontos para você. E esses templates estão no banco model. Como é que eu vejo isso? Eu vou aqui no View, Template Explorer. Ó, se eu clicar aqui, vai aparecer aqui ao lado. É muito rápido. Aí está aqui, por exemplo, ó. Vou chegar aqui. Como é que eu faço um restore do banco de dados? Então eu posso chegar aqui e aqui eu vou ver, ó. Então para restaurar a sintaxe é essa. Então perceba que se eu perder esse banco model existe em cada instância. Então nunca se eu não tivesse um lugar nenhum, eu pegaria rapidamente uma SQL, instalaria, copiava o arquivo, colava, subia, ia funcionar. Ok? Onde está o problema? Se na empresa qual eu estou trabalhando, a empresa tem seus próprios templates customizados. Porque esses templates aí, quando tem esse nome aqui, ó, Restore Database Template, imagine se aí tivesse o nome da empresa, a data que foi criada, por que foi criada, mais informações, eu ia perder tudo. Porque é normal que as empresas, quando é uma empresa, por exemplo, quando é um banco, instituição financeira, a empresa em si, ela pode possuir, certo? Cabeçalhos, padrão, rodapé, para os objetos do banco de dados. Então, se a empresa não fizer uso do banco model efetivamente, você só faz backup uma vez e morrer. Se o dia der problema, você faz o restore dele.
Sendo claro, mas se a empresa fizer uso do banco model do ponto de vista de customização dos templates ou criar seus próprios templates, você tem que fazer sempre. Sendo claro? Particularmente, eu faço backup porque eu mando todinho junto. Ó, pra ter noção, ó. Estou falando 16 MB. Então, quando você faz um backup, ele é compactado, ele cai, sei lá, para 1 MB. Então, eu não vou correr o risco de não ter um backup desse. Não faz nem sentido. Certo? Esse banco aqui, ó, MSDB. Esse banco ele é muito sério. Por que ele é muito sério? Vamos imaginar que vocês também vão ter essa aula de jobs, são tarefas agendadas. Então eu crio, por exemplo, uma tarefa que vai executar todo dia 1º de cada mês. Ou eu vou ter uma tarefa que vai executar todos os dias meia-noite. Essa tarefa ela vai ser salva em algum local. E o local onde ela será salva é no banco MSDB. Então, quando você for fazer uma migração de um servidor para o outro, você vai ter que levar todas as tarefas agendadas, todos os jobs. E aí você pode, duas estratégias. Ou fazer um backup restore do MSDB no outro servidor, então você não vai ter trabalho nenhum. Vocês vão ver como faz backup restore aqui. Ou você vai ter que exportar script. Esse script que eu estou falando, ele reside dentro do banco do MSDB. Então, por exemplo, eu fiz um processo de migração. Tinha servidor que tinha, sei lá, 80 jobs. Imagine se esse banco crash. O DBA de lá, ou algumas pessoas vão ser demitidas, se não backup. Vai perder todas as tarefas agendadas. Recorda a programação dele, vai perder tudo. Para a empresa por completo. Então é um banco muito sério. Ah, professor, mas a empresa a qual eu trabalho, prestando, não utiliza o agente SQL, que é o agent SQL. Então não precisa fazer o quê? É backup dele. Mas também, se esse banco crashar, a instância também não sobe. Então perceba que eu tenho 3 bancos, eu não falei do último, que é o TPDB. Eu tenho um master, backup obrigatório. MSDB, se tiver qualquer tarefa agendada, é backup obrigatório. E o model, só se você fizer uso. Mas, na ausência de qualquer um desses 3 aqui, você não consegue fazer startup de banco de dados. Eu acabei crashado. O serviço não sobe. E agora você não dá mais nada. Professor, e o último, TPDB, como o próprio nome já está dizendo, é um banco temporário. Toda vez que você desliga o computador, nesse caso aí, que é instante rodando, eu tenho que TPDB no móvel. Quando você executa, o próprio SQL cria do zero um TPDB. Então, como você fazer backup do TPDB? E para que ele serve? Para, por exemplo, você vai fazer uma operação de order by. A ordenação ela é feita nessa área de memória, no banco temporário. Você vai criar uma tabela temporária. Essa tabela temporária vai ser criada onde? Nesse banco. Então, ela é uma stage da sua memória RAM, só que física. Ok? Então, não se faz backup. Porque não faz sentido fazer backup. Porque é um dado volátil, um dado transitório. Claro? Quando eu estava na minha material de verificar a instância, o database o banco de dados metadados e o banco de dados usuário. E aí, quando eu estava vendo esses 4 bancos, eu fiquei em dúvida se só o master que se enquadrava no banco de dados metadados. Aí eu fui perguntar para a IA e ela falou que o módulo e o MSDB também do banco de metadados. Mas pense comigo, se eu crio uma tarefa agendada, ali não é de fato uns metadados daquela tarefa, então ele vai ficar armazenado sem problema nenhum. O model, ele já veio, quem criou foi a Microsoft,
e junto dele dos metadados da Microsoft, não deixa de ser. Mas no banco master é diferente. Se eu fizer create user, cloud, set password, 1, 2, 3, a senha criptografada no master, o usuário no master, se eu fizer um create database russo, e esse banco de dados for salvo em um caminho, esse caminho vai ficar o quê? Dentro do master. Porque quando você inicia uma instância, ele é o primeiro banco a ser livre. Porque ele que vai fazer com que os outros bancos possam funcionar. Sem ele, ladeira abaixo. Vai ser entrando em marcha sem nada. Não dá. Você não consegue nem startar. Eu posso até provocar eles assim, vocês poderiam observar. Tá certo? Inclusive é muito crítico quando você tem erro assim. Eu, graças a Deus, eu passei um perrengue na minha vida. Foi com, inclusive, um banco master. Fui chamado. Não fui eu que. Eu não estava na empresa, fui na Coca-Cola, inclusive. Quando eu resolvi, me contrataram. E a pessoa foi demitida. Certo? Você vê o nível de gravidade. Parou a empresa toda. Parou. Para tudo. Para toda a operação. Não saiu o caminho da Coca-Cola. Imagina, a época, vai. Filas e mais filas dentro do parque da Coca-Cola, os vendedores de moto, tudo parado, eles estão parados. Eu estava no Banés na época. Foi em 2004, eu acho. Não, 2004 não, eu passei em 2006, foi em 2007 por aí. Eu era DBA lá do Banés, eu fui para lá. Quando eu vi qual era a bronca, eu disse, rapaz, fiquei com medo e não consegui resolver, tão grave que era. Certo? Mas consegui resolver. Então, assim, é algo que toda instância tem que ter esses 4 bancos para poder funcionar. Então, como você já deve saber, são 49 instâncias nomeadas e uma padrão. Cada instânciazinha dessas 50, cada uma delas tem esses 4 bancos em cada uma delas. Certo? Porque cada instância é independente uma da outra. Como que você resolveu esse problema? São os próximos capítulos. Mas nesse preocupe não. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Essa aqui não pode. Bom, eu vi aqui. Use. Vamos lá. Dito isso, aqui abaixo eu tenho database snapshot. O que são os snapshot? Cópias. Então eu posso fazer uma cópia de um banco. Obviamente eu não fiz cópia de um banco de existência zerada. Eles sabem que eu posso fazer o quê? Uma fotografia. Vou fazer uma operação muito crítica. Tenho medo. Não vou fazer backup, porque eu não posso fazer por algum motivo. Eu faço um espelho do banco. Vou fazer uma fotografia aqui. Caso da eu não posso precisar. E aqui abaixo, eu vou ter os bancos dos usuários, os nossos bancos de dados. Nesse caso aqui, percebam que eu não tenho nenhum banco. Então, é comum, mas é muito comum das pessoas, empresas, criarem bancos de dados com esse comando assim, ou simplesmente com o direito new database. Certo? Então o nome aqui, Paulo. Ok? De olho fechado. Professor, está errado? Não totalmente. Vai funcionar? Vai funcionar. Poderia ser melhor? Poderia ser melhor. E é esse poderia ser melhor que eu vou trabalhar com você em uma parte dessas 2 primeiras aulas. Tá certo? Vamos lá. Primeiro, não sei se vocês vão se recordar, mas quando nós estávamos instalando o SQL Server, em algumas telas, ele mostrava onde os arquivos irão, onde os arquivos de banco de dados
irão residir. Existe caminho padrão para isso. Se eu clicar aqui na instância, então, propriedades, e vim aqui em database settings, ele vai mostrar aqui na parte inferior, ó, database default locations, ou seja, se eu executar esse comando aqui, ó, do jeito que isso está, no banco de dados, ou seja, o arquivo de dados .mdf, que é o master data file, e o arquivo, posso chamar aqui, e o arquivo de log .ldf, que é o log data file. Esses dois aqui, pelo menos eles vão ser criados. Ou seja, um comando de create database, esse comando aqui, ele cria no mínimo isso aqui para poder funcionar. Certo? E se eu executar esse comando só, do jeito que a gente está, em cima, onde é que ele vai colocar esse arquivo aqui? E onde é que ele vai colocar esse arquivo aqui? Aqui. Onde tem data e log. Estão vendo aí? Estão vendo? Isso aqui foi definido no setup da instalação do SQL. Porque é o caminho padrão. A gente nada me pega, tem que dar o direito e informar o local onde eu vou querer. Certo? É comum que na própria instalação o DBA já tenha especificado as unidades disso e é comum que nesse momento ele já especifique os locais de forma adequada. Mas se ele se passar ou alguém que instalou, não, isso aqui foi para isso, eu posso mudar facilmente essa caixa de texto aqui. Então vamos imaginar que o cara botou aqui um outro disco, esse computador, certo? Eu posso chegar aqui e botar um nome de 2 pontos e botar um caminho. Então se eu executar uma query database, ele vai criar uma unidade D ao invés de uma unidade sem 2 pontos. Tá bom? Particularmente eu mantenho a padronização, ainda que eu tenha um outro disco. Vamos imaginar um disco D. Eu faço questão de manter essa padronização do nome, porque ela não está aí de graça. Percebam, ó. Sem Program Files, Microsoft SQL Server. Ok? Eu posso, e às vezes faço isso aqui. Vamos imaginar. Ó. Vamos supor que eu tenho uma unidade de disco D. Né? E meus dados vão ficar na unidade D, que seria o recomendado, certo? Por que, Glauco? Porque se porventura o Windows Update ou alguma outra coisa, certo? Ou se o SO travar, o meu programa não acessa o banco. Na mesma unidade. Então é perigoso isso. Tá bom? Ou se o banco crescer de forma absurda, por algum motivo qualquer, ou por meio da equipe de desenvolvimento, ou porque tem uma diminuição de dados, ele vai encher, ocupar o espaço da unidade de sucesso e vai trabalhar o servidor. E aí não precisa acessar o servidor. Então não é comum, não é recomendável que o SQL armazene seus dados na mesma unidade de disco do SO. Claro, né? Por que eu mantenho essa nomenclatura assim, olha? Vocês lembram que o SQL Server, quando ele instala pela primeira vez, ele tem um nome padrão, não é? MS SQL Server, não é? Olha aqui. Então, se eu olhar para dentro de uma unidade e ler esse nome MS SQL Server, eu sei que os arquivos que ali estão. Só de olhar, eu já sei que é pegar a instância padrão. Ok? Então tem pessoas que gostam de colocar no caixa bonito, sei lá, mandar dados.
E quando eu vou no servidor, eu tenho que ter 3, 4 instâncias. Como eu vou saber aqueles arquivos ali que estão na instância A, B ou C? Não tem como saber. Eu vou ter que ver cada instância, olhar, aí ver onde está armazenado, qual é o nome. Então, para mim, fica muito mais óbvio, inclusive é uma recomendação da Microsoft, que mantenha isso aí. Porque se você vai instalar novamente agora, e for uma nomeada, o caminho será o mesmo, Programs File, blá, etc. E vai botar o quê? Um nomezinho ali de quem? Da instância. Então, não se altera, certo? As boas práticas dizem que não se altera o nome da instância. Tá bom? E o que vem antes é um código que diz, esse 16 aí, quer dizer que é o SQL Server 22, que é do 2022. Então, cada númerozinho, ele quer dizer que é uma versão. Então, se eu olhar para isso aí, eu já vou saber de cara que a versão é essa e a instância é aquela. Então, fica muito mais fácil. Tá bom? Então, dessa forma aqui, nesse caso aqui, se eu fizesse um create table assim como esse, ele ia para onde? Na unidade D. Certo? Ok? E se eu fizesse um backup desse banco, onde ele ia parar? Na unidade C. Então, aqui, ó, faria a mesma coisa. Certo? Isso, claro. Se fosse num ambiente produtivo, em grandes empresas, todos os arquivos de dados, eles ficam em um disco. Todos os arquivos de log ficam em outro disco. Dados e logs não deveriam ficar no mesmo disco, a não ser que eu tenha um pouco de recurso. Por questões óbvias. Hoje em dia, a performance está 1000 vezes melhor do que antigamente. Antigamente, e até hoje em dia, tem muitos serviços que pela internet são discos que não são chipados, não são SSD, e nem NVR, nem família. São discos ainda de leitura mecânica, certo? Mas que tem uma rotação absurda. Por exemplo, esses discos aqui, eu não sei quantos RPM, você sabe 1200, provavelmente. Você sabe nem qual não, né, Alexandre? Mas deve ser 7200. Mas tem que é muito ruim. Só que em servidores, normalmente é de 10 mil ou de 15 mil. Você imagina um disco girar 10 mil RPM no segundo. Por minuto, perdão. Ok? É absurdamente rápido e é absurdamente caro. Tá certo? Só qual é o problema? O problema é que o arquivo de dados, o arquivo de log, ele tem características de armazenamento diferentes. E o acesso a esses dados também são características diferentes. Um é sequencial e o outro, o dado pode estar espalhado dentro do arquivo em diversos pontos, como uma árvore inteira, assim, a gente deve ter estudado. Então, a forma de acessar os dados são diferentes. Por isso que os arquivos de dados estão em uma unidade, os arquivos de log devem estar em uma unidade. Hoje em dia, com SSD, com NVR, com a virtualização de espaços, ainda assim é recomendado, mas no mesmo lugar a performance não é tão comprometida. Mas normalmente há um balanceamento para diminuir a carga de I/O. Tá certo? Por isso, eu posso escolher aqui locais diferentes. Backup também. Fica em outro lugar. Porque imagina, eu vou escrever um I/O violento de escrita. E então eu vou estar escrevendo enquanto eu estou fazendo certa aqui. Certo? Então, eu vou estar causando um I/O em uma unidade de disco que a empresa está trabalhando. Não é recomendado. Eu já estou em outro lugar. Certo? Digamos aqui, sei lá, na unidade, sei lá, X.
Ok? Normalmente é assim, né? Dados e nome. Normalmente você vai ver isso. Tá bom? Pelo menos deveria. Só que qual é o problema? Se tiver assim, esse comando aqui ele vai criar ao menos os arquivos nos lugares. Só que qual é o problema de você também executar isso aqui? É o seguinte: esse banco aqui, ó, ele vai criar sempre, queira você sim ou não, o arquivo MDF e o arquivo LDF. Certo? Qual é o problema? E aí eu vou mostrar o problema e vou mostrar como resolve. Na grande maioria das empresas, se vocês forem trabalhar por aí, vocês sempre vão encontrar isso. Certo? Ou seja, aqui dentro, esse cara aqui, você vai ter tabelas, índices, procedure, function, isso, né, gente? E tudo isso também de sistema. E quando eu crio um banco, esse banco ele tem os seus próprios metadados. Não confunda os metadados que são importados para o master. Dentro de cada banco, vocês vão ver, ele tem um conjunto de procedimentos. Ele possui um conjunto de índices, de procedures, de functions dentro dele. São os dados que estão para SQL. Qual é o problema? O problema é que o SQL ele vai acessar os dados sistêmicos daquele banco e também vai concorrer com os seus próprios dados. Isso não é uma boa prática. Tanto não é que a Microsoft nos permite fazer de outra forma. Esse é o comando mais básico que as pessoas fazem. Funciona logo, funciona. Você vai ver muita empresa rodando assim. Mas poderia rodar melhor. Então, o que eu faço? Quando eu crio um banco de dados do zero, quando eu tenho a oportunidade de criar uma modelagem do zero, certo? O que eu faço? Vamos imaginar que o nome do banco seja IFES. Aí eu faço IFES, underline, dados, MDF, e não mexo nisso aqui. Quem vai receber aqui dentro? Os próprios dados e metadados do banco de dados IFES. Agora, o que eu faço? IFES, underline, faço agora aqui, dados 01.mdf, N de um número aleatório, data file. Então eu posso ter quantos MDFs eu tiver necessidade. Certo? Então, aqui só vai ter dados e metadados do próprio sistema de banco de dados. Aqui eu vou ter o quê? Os dados dos usuários. Certo? São as suas tabelas, suas possíveis, suas funções. Isso é claro? Então, quando eu for executar um select, eu não vou concorrer com esse cara desse banco aqui. Cada nome desse banco e cada arquivo desse é uma árvore preta. Então, os dados estão armazenados nessa árvore, nesse banquinho aqui. Certo? Não vou concorrer com esses dados aqui. Isso é claro? Ok? Então, normalmente, quando eu crio dessa forma aqui. E crio ainda mais. Como? Livros.
cria um índice ele tem uma estrutura de dados. Eu digo que nesse arquivo aqui, os dados desses índices vão ficar armazenados aqui. Com qual objetivo? Por quê? Qualquer tipo de dado, ele, a depender do seu uso natural, ele vai fragmentar. A fragmentação, ela faz parte do dia a dia de qualquer sistema de arquivo. Tanto isso é verdade, que se eu chegar aqui, ó, no direito, antigamente fazia muito isso. Propriedades. Ferramentas. Verificar erros, otimizar e desfragmentar. Antigamente não estava muito lento, estava aí com a mangarinha bonitinha, com um gráficozinho girando. Por quê? Porque os dados, eles não ficam armazenados um ao lado do outro, não. Certo? Eles ficam espalhados. Então você vai ler pedaços em vários lugares. Quando você cria um índice, o índice ele é uma estrutura que contém cópias do dado principal armazenados de tal maneira que faz com que eu localize mais rápido. Só que isso vai fragmentando. Então, quando eu for numa manutenção de um banco de dados, assim como, por exemplo, o Windows aí, eu digo, olha, reorganize meu índice. O ato de reorganizar o índice faz com que sua instância vire uma carroça. O seu banco de dados, no caso aqui específico, iria ficar uma carroça. Ao ponto até de bloquear outros processos. Se eu mandar recriar, eu vou bloquear de certeza. Então, o que eu faço? Para que ele não fique uma carroça, eu coloco esses índices em um outro arquivo. Então, o espaço que o índice ocupar, ele vai estar ocupando nesse arquivo e eu preciso colocar os dados propriamente dito. Por isso eu ganho uma referência. E eu posso ter quantos arquivos de índice eu tiver necessidade, aqui eu posso ter quantos arquivos de dados eu tiver necessidade. Tá bom? E, não menos importante, pelo contrário, aqui teria o íris log LDR. Ok? Então, quando eu crio, eu faço tudo isso aqui. Pode parecer preciosismo, mas não é. Não é em hipótese alguma. Isso faz muita diferença para banco de dados médio a grande porte. Se é um banquinho pequenininho, sei lá, seus 50 GB, o Twitter está bem, você pode deixar lá, vai rodar bem. Começou a passar disso aí, você vai ter o quê? Cada vez mais perda de performance. Tá bom? E como é que eu faço isso? Bom, vamos lá. Aqui é o jeito comum que todos falam. Eu vou executar isso aqui, ele vai criar aqui. Se eu clicar aqui, deu um flash, ele vai aparecer aqui. Tá bom? Eu vou direito em cima dele. Propriedades. E vem aqui, ó. Files. Vejam aqui, ó. Eu tenho curso NDF. Estão vendo aqui? E estão vendo aqui curso underline log LDF. O mínimo possível. Tem que ter esses dois aí para funcionar. Certo? Tem que estar aqui nessa unidade. Se eu chegar agora aqui, ó. Fala. SQL. Aqui, ó. Tá aqui, ó. 16. Data. Ó. São as coisas antigas que ainda estão aqui.
do CEP, a 1947, exatamente isso aqui, são coisas antigas aqui. Vamos lá, então está aqui, ó, os dois. Certo? Pois é. Quando ele está assim, não há muito o que se fazer, a não ser que seja algo extremamente negociável, porque vai lhe render horas de trabalho. E horas de trabalho quer dizer o quê? Grana. Certo? Para você poder corrigir esse banco de dados. Primeiro eu vou mostrar a maneira correta, depois eu mostro como corrigir um banco criado errado, tornando ele, digamos, correto. Eu vou chegar aqui e vou apagar. Então, direito, 1000, aqui, ó, curso. Se eu clicar aqui, eu vou fazer a mesma coisa que esse comando aqui, certo? Só que, ó, perceba o seguinte, ó, vamos botar essa tela aqui, Windows mais, vamos lá. Nome lógico, eu tenho tipo de arquivo, eu tenho em qual grupo o arquivo ele se encontra, eu tenho o tamanho inicial do arquivo, certo? Eu tenho o tamanho máximo que ele pode chegar e eu tenho o crescimento automático. O crescimento automático daquele banco, ele pode ser em mega ou em percentual. Eu não coloco em percentual, por quê? 10% da soma da pera ali, lá, esse cara tá bom, é o cachimbo caindo. Se continuar o cachimbo cai. Vamos lá. Uma coisa é crescer 10% de 1 GB. Outra coisa é crescer 10% de 100 GB. E todas as vezes que o banco cresce, o que acontece? Ele está alocado. Cresce, se botar a porcentagem ali, cresce exponencialmente ou cresce só com base na primeira? Não, ele vai crescer com base no tamanho atual. Se o banco chegou a 10 GB, vai crescer 10% sobre 10. Aí vamos supor, ele bateu já o novo tamanho, vai crescer 10% sobre aquilo ali, e aí vai crescer. Só que qual o problema disso? O problema é que toda vez que ele for crescer, ele faz um comando alter database. E todo comando alter database ele bloqueia o banco. Então naquele instante ninguém acessa o banco. Certo? Então tem que ter cuidado com o que você vai fazer. Como é que você faz isso aqui? Aqui, ó. Ele está aqui, crescimento ilimitado. E se ele for crescer, ele cresce 64 MB. Vamos lá. Está aqui. Eu posso escolher em percentual, como eu falei para vocês, o padrão é 10%. E o padrão da família é 64. E aqui é indicando se ele vai crescer ilimitado ou ele vai crescer com o tamanho já pré-definido. Eu nunca tive necessidade de dizer, esse não só vai crescer até 50 GB, não cresce mais. Certo? Isso eu nunca tive necessidade. Então, qual é o tamanho máximo? O tamanho do disco. Ok? Percentual, quando eu vejo, eu já incluo meu relatório da auditoria e sugiro retirar. Ok? Segundo, a depender do banco de dados, se ele for um banco muito transacional, 64 mega, pode parecer pouco, mas ele é muito. Se for um volume muito grande de sessão, normalmente eu coloco 256. Certo? 256. São 256 mega. Para ele crescer 256 mega de dados é muita coisa. Se for um banco transacional. Certo? Então isso vai depender da vivência da empresa. Cada empresa sabe quanto aquele banco de dados vai crescer. Ah, pessoal, é um banco zerado, ninguém sabe. Ao menos tem uma estimativa. Você está criando um banco que sabe o que vai armazenar. Quais são os dados que vão ficar e tem uma estimativa de crescimento.
Ok? Se não souber, um bom chute é sempre de outro. Nem tão pouco, nem tão muito. Certo? Então, não se coloca, ou pelo menos não é comumente observado em percentual. Se você olhar, já é mais um minuto para entrar na lista da sua auditoria. Aqui é o caminho físico, e aqui no final é o nome físico que vai aparecer. Certo? Vamos lá. Você pode até mudar aqui se você quiser. Se clicar aqui, você pode escolher o caminho onde você quer colocar. Vamos lá. Optional. E aqui embaixo, File Groups. Vamos lá. É aqui onde mora a sacada. Eu vou mostrar para vocês o lugar. Ó, em General, percebam que File Group aqui, ó, eu não tenho como mudar esse cara daqui, porque ele é o primary, certo? E aqui ele não é aplicado. Então eu não tenho muito o que fazer. Se eu adicionar alguma coisa aqui, ó, ele já vem com o primary ou um novo file group. Então, o que é que eu faço? Eu, particularmente, eu crio um file group chamado FG dados, adicionar FG index. Então, tudo que for dados, eu vou jogar aqui dentro, e tudo que for index, eu vou jogar aqui dentro. Ou seja, eu vou ter como se fosse uma pasta lógica para colocar meus arquivos aqui dentro, para não deixar tão amarrado. Vejam aqui agora, dentro do Primer, ó, só tem esse cara aqui, ó. Por isso que ele vai muito, então a gente tem um arquivo. E ele é o default. Certo? O que eu faço com de cara? Eu marco aqui. Por quê? Porque quando eu fizer um comando create table, a minha tabela vai cair dentro desse file group aqui. Porque se eu fizer o que eu fiz e deixar esse cara aqui, eu não estou fazendo nada. Eu só fiz dividir, mas não fui criar os objetos, eu vou criar em um lugar diferente. Tá bom? Sim, eu não fiz nada. Eu digo que os dados serão aqui. Então, vamos mais. Eu vou chegar agora aqui e faço isso aqui. Vai ser, obviamente, aqui, ó, não é nem log nem file stream, são dados mesmo. E aqui, ó, veja que já está aqui, ó, nos dados. Vou chegar agora aqui, ó, e olhar para o group, ó, vai aparecer o loop, tá vendo aqui? Ou seja, dentro desse file group aqui, existe ao menos um arquivo. E aí eu posso criar quantos eu tiver necessidade. Ó, 02. Chegar agora aqui, ó, tenho 2. Se eu tenho 2, como é que eu quero que ele faça o crescimento? Eu quero que ele cresça de forma proporcional em todos os arquivos. Por quê? Eu vou criar os arquivos com um tamanho inicial e ao longo da sua vida vai crescendo os dois, de forma o quê? Balanceada. Não vai ficar um arquivo maior que o menor. Ok? Ele vai ficar o quê? De forma balanceada. A árvore vai ficar balanceada. Então eu deixo aqui. Aí eu chego agora aqui, ó. Vamos supor só 2 mesmo, né? E isso vai valer também para índices. Index aqui. Eu venho aqui agora, ó. Então aqui eu garanto
que eu vou ter o quê? Uma distribuição correta dos dados que passarão a existir no meu banco de dados. É o melhor cenário do mundo, porque eu estou criando do zero. Só que na vida real, você não anda criando tantos bancos como você gostaria. Muitas das vezes, e na verdade, na grande maioria das vezes, você é chamado para corrigir um problema. Se você corrigir um problema, que o banco já existe. Se você não está ganhando. Certo? Então eu estou mostrando como criar um banco de dados de forma otimizada. Tá ok? Então, está aqui. Então, se eu quiser analisar esse script, vejam como ele é complexo. Ó. Eu vou clicar aqui em gerar script. Ele gerou, mas eu vou criar o banco. Vou dar um OK. Ó, o banco está aqui. Olha aqui, ó. Antes era só um create database, não era? Agora é create database. Aí veja aqui, ó. File name aqui, ó. Esse aqui é o MDF. Ele está aqui no finalzinho, ó, não especificado. Agora aqui, ó, file group data, olha, eu tenho esse arquivo, esse. Eu tenho um file group index, eu tenho esse cara aqui. O log, ele não existe file group, está aqui. O primary está aqui em cima, ó, on primary, tá o MDF. File group aqui, ó, data tem esses. File group index tem esse. Log, ele não existe não, file group está aqui. Aqui são configurações, certo? E depois manda usar o banco. Então, esse comando todo aqui, ele é feito para você não fazer isso aqui. Certo? Na prática, se for um banco de grande porte, ele tende a crescer, vai crescer saudável, vai crescer sem puxadinho, vai crescer sem problemas de desempenho e de acesso a disco. Ele pode ter outros problemas, de modelagem de dados, enfim, de indexação, mas a estrutura do banco de dados aqui é a estrutura perfeita. Ok? Só lembrando que o correto seria cada listinha aqui, ó. Aqui está, por exemplo, na unidade. Aqui, ó, D. O índice, para não dar de I. Aqui, ó. I. Aqui, ó, não dá de L, é o log. E aqui, poderia também dar não dá de D. Certo? Mas nunca não dá de C. Por quê? Porque se esse disco, se esse arquivo ele desce até o final do disco e tiver não dá de C, eu vou fazer o quê? Eu vou parar o sistema operacional. Vai ficar sem espaço. E aí, se eu ficar sem espaço, eu não consigo nem acessar o servidor. Tá bom? Ok? Então, essa é a forma pela qual DBAs criam bancos de dados SQL Server. E isso tem equivalente para PostgreSQL, Oracle e por aí vai. Tá bom? Então, essa é uma forma. A forma mais simples seria dessa forma aqui. Cursos, aumentar só o nome e executar. Se você olhar aqui, a estrutura desse cara aqui e a estrutura desse cara aqui, vocês vão ver que é bem diferente. Files, file. Certo? File groups, file groups. Então, todas as tabelas de sistema desse banco e todas as tabelas que vocês um dia vierem criar, aqui é tudo no mesmo arquivo só. I/O, SQL brigando com você e você brigando com SQL. Mas a pessoa que tem decidir escrever depois de compartilhar. Aí é onde eu vou mostrar o mundo real. Porque o bom é você ter o privilégio de criar um banco. Só que nem sempre você vai ter a oportunidade de criar um banco. Certo? Mas se um dia você for criar, por favor, lembre disso aqui. Agora, lhe chamaram. Está lá, cursos. Como é que você corrige isso? Aí, meu amigo,
vai envolver várias horas de consultoria, você vai ficar rindo à toa, você vai ganhar grana. Certo? Vamos lá. Primeiro, a parte fácil é você estruturar o banco. Então, ó, pense comigo. Antes disso, ó, perceba o seguinte, ó, aqui está estruturado. Se eu abrir aqui, ó, tabelas, ó, tabela de sistema, aqui, views, ó, olha só. Todas essas views aqui, ó, ela está no MDF. Estão no MDF. Sinônimos, aqui. Isso é possível. Sistema. Ó, todas essas aqui, olha, estão onde? No MDF. Então, se você criar a sua, ela vai estar juntinho, misturado com essas aqui. Não aqui, né? Na mesma diretóriozinho aqui, mas vai estar no mesmo MDF. Por isso que o default database, quando setado aqui, faz com que seus objetos fiquem armazenados nos arquivos que estão aqui dentro. Tá bom? Por isso que eu digo que os seus arquivos não vão concorrer com os arquivos da SQL. Perceba que esse comando simples, ó, criei database de curso só. Olha quantas histórias procedimentos tem aqui dentro. Queira você sim ou queira você não. Ó, aqui. E se eu criar esta procedura agora? Vai estar no mesmo MDF, mesmo. Se eu criar uma tabela, mesmo. Então, você vai estar aumentando o maior desnecessário. Certo? Vamos lá. Grave outra coisa que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, na aula de História Possível. Ó. Percebam que as histórias possíveis começam com o nome SP. Tá vendo aqui? Algumas XP, ó. SP, ó. Ó. E embaixo XP, tá vendo? SP de System Procedure. A Microsoft recomenda esse nome no material. Quando você for criar a sua história possível, não crie com SP. Vai funcionar agora. Mas você vai perder milésimos ou frações de milésimo de segundo para poder encontrar seu objeto. Está no próprio site da Microsoft. Vou mostrar lá o endereço, se vocês puderem. Quando eu vejo também, tem coisas que não podem mudar. Né? Vamos lá. Fui chamado. Aí eu olhei aqui para o banco, ó. Vamos supor aqui, eu vou chegar aqui. Ó, vou apagar aqui esse cara aqui. E vou botar aqui. Banco 1. Certo? Caso real. Ok? Ó. Tá aqui então. Aí eu vou lá, olha. Estamos com problema de desempenho. Blá, 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 blá. A queixa é essa. Uma das coisas que eu vou observar é exatamente isso aqui. Aí eu olho. Aí eu já sei que quem criou não era DBA. Se foi, que se livrar. Aí vamos lá. O que é que eu faço aqui no lado de cara? Eu vou fazer o que eu fiz quando eu fui criar o banco do zero. Eu vou chegar aqui. FG. Data. FG. Índice. Default. Ao menos um de cada. Eu vou botar aqui. Data 01. Aqui. Index 01. Vai estar aqui. Supondo que já esteja tudo no diretório certinho, ok, tá bom?
Eu já estou pegando o banco pronto. Ok? Está aqui. Professor, você fez isso, o que você mudou? Bom, até agora eu não mudei nada. Eu só criei um arquivo, criei outro, mas todas as tabelas estão ainda onde? Aí é onde entra o trabalho para ganhar dinheiro. Certo? Porque vai dar um trabalho absurdo. Primeiro, e o mais fácil ou menos complexo é você migrar os índices. É mais ou menos isso. O que é migrar os índices? Vocês vão ter uma aula de índice, tá bom? Senão eu vou perder muito tempo explicando isso aqui. Para mover índice de uma unidade para outra, basicamente com uma direita. O direito, eu digo para ele recriar um outro variável e eu consigo migrar todos os índices. Eu vou fazer isso um a um pelo lado de minha mãe. Por quê? Porque às vezes eu tenho o quê? 800 índices. Eu não vou ficar em cada índice. Com direito, eu vou lá, não. Já tem escrita automatizada. É isso. Por exemplo, lá eu dar a relação toda dos índices. Eu mando gerar tudo. E aí eu vou em blocos, normalmente de madrugada. Em horário que eles não estejam operando, ou pelo menos com operação mais reduzida. Tem empresas que servem de 4%, não para. Tá certo? E eu vou ter que sair migrando. Vamos imaginar que eu migrei todos os índices para o file group de índices. Agora eu tenho um problema de jeito grande, que são as tabelas. Você migrar uma tabela, basicamente você tem que fazer o quê? Eu criei um table, mover os dados, renomear, apagar a anterior, reconstruir o quê? As eficácias. E às vezes o esforço não compensa. Porque se você esquecer alguma coisa, aí vai ser ganhar dinheiro que você vai ter que pagar em indenização. Certo? Mas veja, é possível fazer? Já fiz, já. Tá bom? Você não claro? Agora que você já sabe como criar um banco de forma correta, por favor, não crie banco de forma errada. A não ser que seja na sua casa, para você estudar. Porque outra vez, para não perder tempo. Tá bom? Mas saiba que existe o certo. Vamos agora superar isso aí. Vamos imaginar que a gente criou esse banco aqui, que é curso. Tá aqui, ele criou. Ele está aqui bonitinho, todo certinho, como mano figurino. Tudo certinho. Aí agora, uma vez criado, eu vou criar toda a sua estrutura aqui. Ó. Aqui. Se simplesmente eu executar aqui um F5, como? Ó, o file group padrão default FG data, todos esses objetos que aqui estão, eles vão ser criados onde? No file group data, não é isso? Só que tem um problema aqui. Ó, vamos lá. Eu vou selecionar isso aqui. Não tem índice, não tem índice, não tem índice, não tem índice. Até aqui só. Aqui são tabelas. Eu vou criar aqui, ó. Criei tudo bonitinho. Vou chegar agora aqui, ó. Se eu abrir aqui, ó. Index, só tem APK. Ó. Só tem APK. Se eu clicar aqui no botão direito, no APK, propriedades. Não. Storage, que é armazenamento, ó. Olha onde está o file group. Dado, tá vendo? Tá aqui. Aí vejam agora, vou provocar algo para você poder ver. Campeonatos, ó. Tá aqui, ó. Estou em campeonato, só tem APK. Vamos para patrocinadores, tá aqui? Nome de cara também. Aqui no primeiro. Patrocinadores, ó.
Mesma coisa. Storage, FD data. Se eu executar esse comando do jeito que está aqui, ó, aqui é só para poder imprimir, nem sabe, tá bom, gente? Se eu executar do jeito que está aqui, ó, create index, patrocinadores, index nome, na tabela patrocinadores, o nome do campo não parte. Aqui. Vou criar um índice para ajudar a pesquisar por esse campo aqui. Se eu executar do jeito que está aqui, olha o que vai acontecer. Criei, refresh, e apareceu, botão direito, storage, olha aqui, está no dado. Então veja que eu criei o índice. Qual era o padrão? Dado, ele foi dado. Só que, por que eu criei então o file group de índices? Para criar os índices naquele file group, não é isso? Eu tenho que ter cuidado na hora de criar ou recriar. Certo? Se eu perceber que eu fiz bobagem, eu poderia vir aqui, ó, clicar aqui e dar o botão abrir aqui. Pronto. Se eu atualizar aqui, ó, botão direito e propriedades, e vier a história, ele está no lugar certo agora. Certo? Mas vamos supor que eu não quero fazer dessa forma. Como é que eu faria aqui? Ó, eu chegaria aqui e faria aqui e especificaria FG index. Aqui. Quando eu executar esse comando, eu estou dizendo aqui que esse índice ele será criado onde? No file group de índice. Certo? Porque na sua omissão, ele vai para o default. E eu quero exatamente o que? Separar o que são dados de índices. Agora, se eu executar esse comando, ele foi criado. Se eu executar aqui a atualização, ó, ele vai estar aqui, botão direito, e vocês vão perceber que ele não mais vai mostrar o file group default, que vai mostrar o que eu indiquei. Então, nos scripts, certo? O correto é você chegar e fazer o quê? Esse carinha aqui. Create index. Aqui. Deixa eu só colar. Mas pode perguntar, não estou escutando. E aquele file group primário, acontece simplesmente. Ele vai ficar existindo para armazenar os objetos de sistema da criação do Create Database. E todos os objetos do Create Database que pertencem ao próprio banco de dados, não a você, aos bancos de dados, histórico de sistema, funções de sistema, estatísticas internas, local de cada tabelinha, mapa de alocação, tudo no NDF. E no NDF, tudo que for seu. E você não concorre com ele não concorre contigo. São arquivos distintos. Tá bom? Ficou claro? Então, ó, agora, certo? Ele está aqui, eu vou apagar e vou criar mais uma vez para todos aqui. Criei todos os índices. Meu banquinho está indexado, tudo bonitinho. E por último, não menos importante, são os inserts. Certo? Vou colocar aqui valores, aqui. Uma carguinha de dados. Vou chegar agora aqui e vou executar. Inserir aqui. Então, a partir de agora, eu tenho um banco de dados e esse banco de dados tem o quê? Tabelas e tem dados. Se eu chegar agora aqui, ó, campeonato, botão direito, select top new rows, eu vou mostrar aqui o resultado. Certo? Esse script eu vou mostrar para vocês também, caso vocês queiram executar na casa de vocês, enfim, estudar. Quem foi meu aluno do banco 1? Certo? Quem foi aluno do banco 1? Já deve ter conhecido o banco 1? Já deve ter conhecido. Quem foi meu aluno do banco 1 aqui? Ninguém, né? Só você, não foi? Lembra desse banco, não lembra? Eu lembro de jogadores de futebol. É exatamente isso aqui mesmo. Realmente?
Aqui, ó. História, jogadores, jogos. Deve ter feito muito select comigo. Certo? Esse banco aqui, ele está criado, bem criado, são as tabelas de dados e os índices no lugar correto. Agora vamos lá. Dito isso, eu vou mostrar para vocês aqui a parte de Story Procedure e Function. Tá bom? Eu vou fechar isso aqui, porque depois eu vou mostrar para vocês isso. Não preciso salvar nada. Inclusive eu posso até passar também um backup. Vamos lá. Então percebam aqui, ó, eu tenho minhas tabelinhas. Eu tenho aqui, ó, a história procedures, eu não tenho nenhuma história procedure. Em funções, nenhuma função de valor, singular, escalar ou valor de tabela. Eu não tenho nada. Certo? E a aula de hoje será sobre história procedures e funções. Vamos lá. Ó, logo de cara, alguém sabe dizer que é uma história procedure, ou pelo menos fazer uma analogia, para que serve, quando utilizar? Eu acho que é quando tem alguma coisa marcada para fazer em alguma etapa específica, aí faz uma série de funções. Aí seria mais um job, né? O job vai ficar executando em dias específicos. Não seria isso. Penso como um script procedural entre vários passos. E você queira fazer algo, chegar ao objetivo fim. Sei lá, quero fazer um relatório. Preciso pegar em trocentos tabelas, através desses dados, de forma bem simples, assim, e depois retornar algo processado. História de procedura vai fazer isso para você. Pode fazer isso sim. Também é para isso, mas por exemplo, poderia ter uma função que faça isso também, que é retornar uma tabela. Poderia ter uma função